Irmãos, está todo mundo bem? Está todo mundo feliz? Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo 14. Alguém desliga o ar-condicionado da direita, por favor? Da minha direita. Você desliga aí, Thaís, por favor? Isso. Amém. Fica de pé para a leitura da palavra. João capítulo 14. João capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Aleluia. Todo mundo encontrou? Vamos ler? Isso. João 14, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Na minha Bíblia está escrito assim. Falando em Bíblia, irmãos, nós vamos ter um data show, tá? Um projetor, para a gente projetar as letras, para a gente projetar a Bíblia, amém? Na minha Bíblia está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Obrigado, irmão. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, e sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Essa é a Tua palavra, que nós jamais saiamos dela, Senhor. Deus, primeiro a Tua palavra, em segundo lugar, a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo a compreensão de todos aqui, Deus, a respeito da Tua palavra, a respeito da Tua verdade. E que nós saiamos aqui, Deus, com o desejo de colocar cada palavra em prática. Em nome de Jesus, repreendemos você, Satanás, que está tentando tirar a palavra dos nossos corações. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muitos vivem como se nunca fossem morrer um dia. Puxa vida, a primeira palavra que o pastor fala, morte. Há 25 anos atrás, eu estava com 14 anos. Um dia eu me deparei com toda a minha juventude, toda a minha força, todo o tempo do mundo estava diante de mim. Eu achava que eu nunca ia envelhecer. Na verdade, o jovem ele não pensa que vai envelhecer. Até que um dia a idade chega, né? Na minha infância, havia uma mulher chamada Zélia, ela que me apresentou Jesus. Eu tinha 13 anos e claro que eu recusei Jesus. Lógico que eu recusei. Porque eu sabia, devido à minha bisavó, que era crente da Assembleia de Deus, ela falava assim para mim que quando eu aceitasse Jesus, nas palavras dela, e batizasse, Deus ia esquecer de todos os meus pecados. Ele ia me perdoar, a verdade é essa. E eu era esperto, eu não era bobo. Matemática pura, se eu aceitar Jesus com 14 anos, eu não pequei tudo, tem muita coisa para pecar. Fiz um cálculo, com 50 anos, se eu aceitar Jesus, deu tempo de eu pecar o suficiente. Aí eu chego diante de Deus, eu aceito e eu me torno branco como a neve. Só que não deu tempo, né? Graças a Deus que não deu tempo. Essa dona Zélia, ela já não está mais entre nós. Com 50 anos eu achei que eu aceitaria Jesus, né? Imagina, cometer todo o pecado que você
tem direito, e de repente você chega perto do Senhor, Ele te faz uma nova criatura. É bonito, é bonito. Mas a verdade é que a primeira vez que todos nós ouvimos do Evangelho, era esse momento que nós deveríamos mudar de rota. E a mudança de rota, irmãos, entendam, precisa ser drástica. Vamos imaginar que a Ariane Lincoln está indo para Cabo Frio. E tem um lugar que você tem que pegar para Magé. Quem já foi Cabo Frio? Até não sabe o que eu estou falando. Tem que pegar para Magé. Se você passar daquela altura, se eu não me engano é 181, é isso? Me lembra? Não lembro o nome, é a altura lá, o quilômetro. Se você passar dessa entrada, você está lascado. Você vai parar lá no centro do Rio de Janeiro praticamente. Você vai rodar muito, muito, muito. Então a mudança de rota, ela tem que ser drástica. Se você estava numa rota que te direcionava para o inferno, você precisa sair dessa rodovia. Todo mundo está compreendendo? Agora você concorda comigo que uma vez que você não, o Espírito Santo te deu essa percepção que você está em pecado e você falou assim, olha, eu vou voltar, eu vou me converter, mas não tem como o carro andar de lado. Você precisa realmente mudar de direção. Existem pessoas que estão enganando a si mesmo, tendo a certeza de que converteram e não converteram. Permanecem no caminho que vão conduzir vocês à perdição. Foi por isso que um dia, quando alguém falou isso para mim, me bateu um temor. Eu falei, Deus, eu não estou vivendo para o Senhor, porque eu não te aceitei na minha vida, verdadeiramente. A quem eu queria enganar? E eu dentro da igreja, adorando, louvando ao Senhor, achando que eu estava sendo cristão. Eu não estava sendo cristão nada, porque eu não estava com um pé na igreja e o outro no mundo, eu estava com o corpo todo no mundo. Aí chegava no final de semana, eu procurava me redimir, e eu continuava na rota que me conduzia ao inferno. Por isso que antes de entrar dentro dessa palavra, eu gostaria que você, no seu lugar, fizesse uma reflexão de como foi a sua conversão e de como você está hoje. Porque um cristão, todo mundo que é cristão, levanta a mão por favor. Se você é cristão e age como alguém do mundo, você não é cristão. Irmãos, dói ouvir isso. Dói. O cristão, ele precisa lutar contra o pecado. Por isso que eu pedi para todo mundo ficar de pé. Porque está todo mundo lutando contra o pecado. Quem que gosta de pecar? Fala a verdade, ninguém gosta. Porque quando você peca, você ofende Deus. Ninguém gosta de pecar. É todo mundo lutando contra o pecado, inclusive eu. Eu luto contra o pecado, irmãos. Eu luto contra mim mesmo. Ninguém te induz a pecar. Uma vez eu preguei aqui nesse altar que Satanás, ele não é como o Espírito Santo. Satanás, ele chega com os 2 pés na porta, derrubando a porta, entrando. Não errei. Eu peço perdão aos irmãos. Nós abrimos a porta. Quem abre a porta da sua vida para Satanás entrar é você. Satanás está do lado de fora. Ele está do lado de fora. O pecado está do lado de fora. É você quem pega a chave, abre e o convida. Que tal a gente não abrir mais a porta para ele? Abrir a porta só para Jesus. Convidar para que ele entre. Se assente em nossa vida. No comando da nossa vida. E nos conduz em seus caminhos. O tema da mensagem hoje é morrendo que se vive para a vida eterna. Repete comigo, é morrendo que se vive para a vida eterna. Na agricultura, esses dias eu estou andando muito com a crise, estou arrumando uma plantação lá em casa que eu não estou aguentando. Eu estou sabendo até o nome das plantas, coração magoado. Comigo ninguém pode ganhar uma planta, vem comigo ninguém. Tá cheio de planta lá em casa. Eu plantei quiabo. Ganhei um quiabo bem seco. Eu tirei a semente, peguei uma caixinha de leite, cortei ela, coloquei terra, coloquei. Como é que é o nome
Não é esterco, não tem outro. Substrato, ó o nome, ó. Tá vendo aí, ó? De Bíblia a gente conhece não, mas substrato. E eu peguei o substrato, coloquei a semente, molhei bastante, tá? As mudinhas tudo desse tamanho, balançando, assim, ó, uma lindeza. Você que vê, irmãos. É idade, tá, irmãos? É idade. É idade. Mas, para aquela semente dar frutos, para ela dar vida e vida em abundância, ela precisa primeiro morrer. Não é verdade? Não tem como ela dar frutos se ela não morrer. Abra lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Por favor, irmãos. Nesse contexto aí, Jesus Cristo, ele convoca os seus discípulos e uma grande multidão e traz essa palavra àquelas pessoas que estavam lá. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se tem uma coisa que nós temos a certeza absoluta, é que todos nós morreremos. Todos. Pastor, todos no hebraico é o que mesmo? Traduzido? Todos é todos. Oh, teologia maravilhosa. Todos nós morreremos. Jó capítulo 14 fala que o homem nascido de mulher vive pouco tempo. E tem muitas queixas durante a sua vida. Quem aqui é nascido de mulher? Todos nós morreremos. O homem nascido de mulher vive pouco. E um pouco adiante, no versículo 5 do livro de Jó, capítulo 14, ele vai falar que, olha só, vamos ler lá. Jó, capítulo 14, versículo 5. Jó capítulo 14, versículo 5, ele vai falar que os seus dias estão contados e consigo estão os seus meses. Meu Deus, nós temos em nós o nosso tempo e a loucura dessa vida real que nós temos aqui nessa terra, que você não sabe o dia em que você vai partir. Neném novo também morre. Tem gente que está sentado, dá um troço, pum, morre também. Eu particularmente queria morrer como um passarinho, sabe? Imagina, você está assim, depois, pum, morreu. Aí na hora que você acordou, você está morto. Não, eu falei, não falei, não. Não falei morrer de pedrada, não, irmãos. Oh, meu Deus do céu. O Pai repreenda em nome de Jesus, meu Deus. Diante dessas verdades aqui, eu gostaria de expor João 14, 1. Voltando lá para o texto que nós lemos no início. João 14, 1. Amém. Glória a Deus. Antes, eu queria fazer uma pergunta para você. E você tem duas respostas, sim ou não. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai gritar a sua resposta, sim ou não, beleza? Se Jesus chegasse na sua frente agora e te perguntasse: você daria a sua vida por mim? O que você responderia? 1, 2, 3 e... não era essa a resposta, não, mas amém, vamos lá.
capítulo 13, está no capítulo 14. Agora vamos lá no capítulo 13. O versículo 1 que nós lemos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vamos falar sobre não se perturbem o coração de vocês. Lá no capítulo 13, versículo 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Versículo 36. Disse-lhe Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhes respondeu: para onde eu vou, não podes ir agora, seguir-me, no caso, mas depois me seguirás. Versículo 37. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Olha para cá agora. Na hora que Pedro falou isso para Jesus: Senhor, como eu não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Jesus, eu imagino Jesus assim, ouvindo Pedro. De repente Jesus fez assim para ele, assim, olha, e fez essa pergunta que eu fiz para vocês. Jesus virou para Pedro, continuando a leitura lá no 38. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na hora que Pedro ia responder, Jesus falou assim para ele: olha, na verdade te digo que não cantará o galo enquanto... Eu vou ler na versão NVI. Eu te asseguro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você daria a sua vida por Jesus? Talvez porque você o ama demais, você responderia dessa forma, assim como Pedro. Eu quero ver na hora da faca. E a gente não precisa de muita coisa para negar Jesus, não. A gente não precisa de ninguém nos ameaçar com faca, com revólver, com nada, nem de morte. Nós negamos Jesus o tempo todo. A gente nega Jesus quando a gente vem na igreja e não adora. A gente o nega quando a gente guarda o que é para a gente ofertar. A gente o nega quando a gente julga um irmão. Ai, meu Deus do céu. Dar a vida por Cristo é negar a sua vontade própria. Dar a sua vida por Cristo é renunciar à sua vida. Dar a sua vida por Cristo é amar o seu próximo. Dar a sua vida por Cristo é você perder a sua vida para encontrá-la em Cristo. Dar a sua vida por Cristo é você morrer para o mundo e viver para Ele. Você tem dado a sua vida por Ele? Ou será que é um simples aniversário que te tira da presença dEle? Sabe que nós somos convidados para ir em vários aniversários aos domingos? E a gente não vai. Aleluia. Parte B do versículo 1 de João 14. Creiam em Deus, creiam também em mim. Por que Jesus falou isso, irmãos? Estava compartilhando com a minha esposa hoje pela manhã. Eu queria muito que vocês entendessem o que eu entendi. Eu peço ao Espírito Santo agora que me capacite, irmãos. Eu queria muito que vocês compreendessem. Olha só. Todos os discípulos estavam convencidos de que Jesus Cristo era o Messias. Amém? Nessa altura, todo mundo. Principalmente na entrada triunfal de Jesus. Imagina, Jerusalém em massa, aclamando por Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E na medida que veio a... Não é fama a palavra, não, gente. Me ajuda aí. Na medida que Jesus era conhecido, isso, obrigado. Na medida que ele era conhecido, automaticamente apareceu inimigos, os judeus. Porque a Bíblia foi escrita no contexto judaico. Agora, cá para nós. Até os seus discípulos, eles em uma fase anterior, eles acreditavam que Jesus, aliás, que o Messias viria cheio de glória, cheio de poder, homem de guerra. Concordam comigo? Tanto é que a palavra fala que o que era seus o rejeitaram. Jesus, ele chegou manso, humilde. Então os seus discípulos, naquele contexto, eles acreditavam que
que o Messias viria cheio de glória e poder e tudo, né? E de repente eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Tá todo mundo compreendendo? Glória a Deus. Eles achavam que Jesus era tipo um herói da Marvel, um cara poderoso. De si não, Marvel, forte, sabe, irmãos? Só para mim não perder aqui. Até então todos convencidos, de repente Jesus começa a falar sobre a sua morte. Eu queria que você tentasse pensar com a cabeça dos discípulos, porque nós sabemos a verdade, porque a verdade foi revelada, nós sabemos tudo o que vai acontecer, mas eles não sabiam. De repente, o herói deles, Jesus, começa a falar sobre a sua morte. Vamos ler, quer ver? Vamos abrir em João, só você voltar um pouquinho. João capítulo 12, versículo 23 e 24. Olha o que o nosso Salvador falou para nós lá naquela época, tá, irmãos? Tenta transportar sua mente para aquela época. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Naquele momento, todos os seus discípulos ficaram abalados. Quem não ficaria? Quem não ficaria? Se você tivesse junto com os discípulos, gente, eu ficaria louco. O que faremos? Para onde nós iremos? Porque para a gente é fácil. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele fala para Tomé, nós sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que ele ressuscitou. Os discípulos não sabiam. Ou não sabiam ou não prestaram atenção no sermão. O que eu quero falar é que todos ficaram abalados. Todos ficaram abalados. É por isso que Jesus, com amor, gente, Jesus, ele é lindo. De repente ele começa a falar: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Imagina, o Messias vai embora, porque eles compreenderam a morte, sabiam que ele morreria. Meu Deus. Naquela altura, os discípulos estavam agindo de forma egoísta. Nesse percurso aqui, até discutir quem seria o maior no reino de Deus, eles estavam fazendo, ou seja, estavam cegos. Naquela altura daquele campeonato, até lavar os pés uns dos outros, eles não fizeram. Raciocina comigo, Santa Ceia, os discípulos à mesa, e de repente nós sabemos pela palavra que Satanás inflamou Judas, mas o que a palavra relata para aqueles discípulos era que Jesus levantou, aliás, Jesus não, fica aí Jesus, Judas, ele levanta e sai, simplesmente sai. Na cabeça dos discípulos, talvez Judas saia comprar mais pão. Vocês estão compreendendo? Aleluia. Imagina, você a ceia e Jesus fala: olha, um de vocês vão me trair. Meu Deus. Ninguém sabia que era Judas. Não havia especulação. Jesus fala: um de vocês vai me trair. Se você tivesse à mesa, mesmo sem traí-lo, mesmo sem intenção, mas por quem Cristo é, talvez você falaria: eu, meu Deus, será que eu fiz algo errado? Sabe quando a pessoa chega e te acusa e você não fez, mas pelo nível de acusação você acaba acreditando? Você começa até a puxar aqui, ó. Uma vez alguém, irmãos, deixa eu dar pausa aqui. Uma vez um rapaz chegou aqui de moto, uma pessoa mal encarada, e falou comigo assim, depois de gritar várias vezes na rua aí: cadê o pastor Robson? Gritando na rua. Minha esposa estava lavando a casa, eu abri o portão, o rapaz estava nervoso. Aí, você que é o pastor Robson? Eu falei assim: fala baixo, entra aqui, vem cá. Levei lá para dentro da minha casa, nem sabia quem que era o cara.
Tava olhando para a cintura, deve vestir alguma coisa, mas não deu para ver não, sabe? Mas trouxe para dentro da minha casa. Ele falou comigo assim, olha, uma das suas ovelhas está ficando com a minha mulher. Irmãos, eu e o pastor Elzo, a gente tem que escrever livro. Um dos capítulos desse livro é presentes estranhos que o pastor ganha. Uma vez um cara mandou mensagem para mim assim, pastor, eu estou com uma prótese da perna esquerda, que o senhor quer? De duas, uma. Ou a perna do rapaz cresceu, descarta essa, né? Ou o camarada partiu para outra, né? Ou então ganhou uma outra, melhor, né? Mas uma perna esquerda. Até perdi onde que eu ia falar aqui. Isso! Vocês estão interessados, tá curioso? Vocês são curiosos, hein? Aí, na hora que ele falou assim, uma ovelha sua tá ficando com a minha esposa e tal, eu comecei, irmãos, a pensar em todo mundo, os homens todos. Falei assim, Atênio não, Atênio não, pastor Elvis não, nunca. Comecei a pensar um por um. Graças a Deus, irmãos. Calma. Ah lá, Alex também não é não. Aí eu pude olhar no olho dele e falei com ele assim, eu te dou a minha palavra que não tem ninguém aqui na igreja que faça isso. Aí ele falou assim, então eu vou te provar. Então eu falei, meu Deus. Aí a mão começou a suar e minha esposa lavando o chão, olhando assim. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Aí eu comecei a olhar para os mais novos, né? Falei, não, fulano, não, também não. Aí ele pegou o telefone, na hora que ele pegou a foto, não é Maurício também não. Mas que mostrou assim, tá, essa pessoa estava aqui, no encontro de casais, do ano retrasado, estava aqui. Aí eu olhei e falei assim, não é Magela não. Aí eu virei para ele e falei assim, essa pessoa não é da nossa igreja. Graças a Deus. Os homens, você pode... Relaxa. Graças a Deus. E para piorar um pouco a situação dos discípulos, de repente eles ouvem no meio de um tumulto, Jesus simplesmente falando assim para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, cara. Então, tudo isso abalou os seus discípulos. Tudo isso abalou os seus discípulos. Tudo. Jesus sabia exatamente o que eles estavam pensando. Ele também estava ciente de suas mentes e gentilmente confortou. É isso que Jesus faz conosco. É isso que Ele faz conosco. Então Jesus se coloca igual ao Pai, dizendo, credes em Deus, credes também em mim, porque como eu falei no contexto judaico, os discípulos e toda aquela população cria em Deus demais, acreditava em Deus demais. O que Cristo estava falando? Vocês têm fé em Deus? Creia também em mim, acreditem em mim também. Irmãos, esse crer não é simplesmente saber. Crer é quando tudo está na contramão daquilo que você muitas das vezes quer. É diferente. Crer, até os demônios creem e estremecem. E nós acreditamos. Nós sabemos que Jesus é maravilhoso, Ele é lindo. Mas não é esse crer raso, não, irmãos. Não é esse crer raso. Jesus aí fala no versículo 2, vou preparar-vos lugar. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou ter dito, vou preparar-vos lugar.
Jesus, ele habitava na plenitude com Deus. E ele se fez carne, habitou entre nós, para fazer esse lugar em Deus conhecido. Hoje existe uma possibilidade de nós habitarmos em Deus, por causa de Cristo. E o que era para você fazer, o que era para mim fazer, nós fizemos. O que nós fizemos? Pisamos na jaca. Erramos. E até hoje nós erramos, irmãos. Nós conhecemos a palavra. Nós sabemos que não existe vida fora de Cristo. E nós muitas das vezes escolhemos o mundo. Ah, pastor, que é isso? Não escolhe o mundo? Escolhe. Se você não escolhe Deus e sua vontade, você escolhe o mundo. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Da mesma forma, ou você há de amar a Deus e odiar o mundo, Satanás e suas perdições, ou o inverso, irmãos. Eu quero falar um pouquinho sobre esse céu que Jesus falou para os seus discípulos. Abra lá em Apocalipse, capítulo 21. Glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Depois, no mesmo livro, nós vamos ler do versículo 10. Vamos ler o primeiro aqui, porque eu acho que eu anotei errado. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a sua cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada pelo seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós precisamos ter a certeza de que estamos ligados ao céu. Por que isso? Porque o nosso Pai está lá, irmãos. Porque o nosso Salvador está lá. Porque a nossa casa está lá. A nossa vida verdadeira está lá. O nosso coração está lá, a nossa herança está lá, e a nossa cidadania está lá. Agora deixa eu ver aqui se eu anotei certo, irmãos. Glória a Deus. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, meu Deus, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E nela não viu templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é a nossa morada, irmãos. E o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a lâmpada. Para quem que é essa promessa, irmãos? É para o povo de Deus, é para a igreja. Apocalipse 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Estava falando isso essa semana com o Narizinho.
Irmão, saindo um pouquinho e voltando lá para João capítulo 14, versículo 6, eu quero falar um pouquinho sobre Tomé. Porque muita gente prega contra Tomé. Muita gente fala, puxa vida, você só cresce se você tocar, né? Igual fala a palavra que nós conhecemos. Mas a pergunta de Tomé é legítima. Quer ver? Vamos voltar para o texto para a gente compreender melhor? É praticamente a última passagem. João 14, 6. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus, eu sou o aliás, vamos voltar um pouquinho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não notei, não, moço. Só um minuto. Irmãos, versículo 5, tá? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Eu fui pesquisar esse caminho, irmãos. Tem a ver com direção. Tomé estava preocupado em saber o caminho. É a mesma coisa de... Hoje existe GPS, né? Mas é a mesma coisa, vamos imaginar, eu vou lá na casa do Léo, não sei, de repente o Léo vai falar, pastor, vou fazer um desenho aqui, olha, você vai pegar essa avenida aqui, vai fazer o traço, aí você vai virar à esquerda, vai contornar, tem uma rotatória, faz desenho. Era isso que Tomé estava na cabeça. Tomé estava assim, Senhor, como saberemos o caminho? Trazendo para o nosso contexto, sendo que a gente nunca foi lá. Era a preocupação de Tomé, como saberemos o caminho? Irmãos, pela palavra de Deus, nós cremos que Deus não vai mandar ninguém nos buscar. Uma vez, Estevão teve uma visão antes de morrer, e ele falou o que ele estava vendo. Eis que vejo os céus abertos, e vejo Cristo à direita de Deus Pai. É essa a nossa visão antes de partirmos, irmãos. Jesus não vai mandar ninguém te buscar. Olha o que ele fala para Tomé, eu sou o caminho. Enquanto Tomé estava querendo saber uma descrição, um mapa, ele falou, eu sou o caminho. Para nós irmos para esse caminho, nós precisamos morrer para o mundo. É morrendo que se vive para a vida eterna. É necessário que nós temos que renunciar a esse mundo, as nossas vontades. Compreende, irmãos? Glória a Deus. Não é à toa que Paulo falou, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. 2 Coríntios 5,4. E mais, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus o edifício, uma casa não feita por mãos. Existiu um jovem, ele morreu com 38 anos. O nome dele era Augustus Toplady. Olha que interessante, irmãos. Nos momentos finais de sua vida, presta bem atenção, ele disse, rocha dos céus, era cristão, tá, irmãos? Deixe-me esconder em ti as grandes e gloriosas verdades que o Senhor em misericórdia me deu para crer e me permitiram chegar, agora são trazidas para a própria alegria e apoio da minha alma. O conforto que flui a partir dele me leva muito acima das coisas do tempo e do sentido. Se eu tivesse asas como uma pomba, eu voaria para o seio de Deus e estaria em repouso. Cerca de 1 hora antes de morrer, ele pareceu acordar como de um sono suave e disse, o que encanta, ia falar espanta, o que encanta, que pode sondar as alegrias do céu, eu sei que não pode demorar muito até que o meu Salvador venha a mim. Em seguida, em uma enxurrada de lágrimas, ele disse, tudo é luz, 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 luz. O brilho da sua glória, vinde a mim, Senhor, vem, vem, vem rapidamente. E ele fechou os olhos e morreu. Irmãos,
Eu não sei de verdade como que você está conduzindo a sua vida. Todo cristão deveria preparar para o último dia da sua vida, e preparar-se para a vinda do Senhor. Eu não sei de verdade, mas se você está vivendo deliberadamente, sem responsabilidade com as coisas de Deus, eu te convido a você a repensar, colocar as coisas no lugar, porque se existe alguém que sonda o nosso coração, Ele sabe como nós realmente somos, Ele sabe se nós somos falsos com Ele, Ele sabe que nós não somos crentes de verdade, Ele sabe de todas as coisas. Prepara a sua vida, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio que você vai chegar na sua casa, peça perdão ao Senhor, vamos recomeçar, aperta o botãozinho do pânico e começa, reinicie, em nome de Jesus. O tempo que nós temos aqui na terra é pouco, irmãos. Como Jó falou, 14, o homem nascido de mulher vive pouco. O que é a sua vida nessa terra comparada à vida eterna? Será que você vai trocar míseros 80 anos, 90 anos, puxa vida, pela eternidade? Será que você vai viver só isso que está aqui? Nós temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Foi Ele quem nos chamou. Honra esse chamado. Eu falo aqui como alguém que precisa ouvir mais do que vocês isso. Eu preciso realmente mudar a direção da minha vida drasticamente. Porque Jesus está voltando, irmãos. Todo mundo aqui crê que Jesus está voltando? Você crê que Jesus está voltando? Fica de pé em nome de Jesus. Gostaria que você colocasse a sua mão na altura do seu coração e começasse a falar com Deus. Fala com o seu Pai, fale com o seu Deus. Comece a falar com Ele. Eu não vou orar por você, hoje é você. Ore, abra sua boca e fala com o Senhor. Fale do seu jeito, não precisa escolher palavras bonitas não, só fale. Só fale. Pai, em nome de Jesus, me perdoa, Pai, pelos meus malfeitos. Me perdoe, Pai, porque eu tenho pecado contra Ti, Deus. Perdoe minha vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me entrego a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia, Pai, da minha vida, Senhor. Sem a Tua presença, ó Pai, certamente eu perecerei, meu Deus. Me ajuda, Pai, quando eu estiver fraco, meu Deus. Seja comigo, Senhor. Me aceita de volta, em nome de Jesus. Pai, eu me entrego a minha vida em Tuas mãos. Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Seus caminhos, e ao redor de cada esquina, acima de cada montanha, eu não vou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco,
vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, cantemos. Vai valer a pena. Cada culto aqui nesse lugar, cada noite de sono perdida, cada esforço em vir aqui nesse lugar adorar o Teu nome, Senhor. Cada julgamento, cada lágrima derramada, Senhor. Oh, aleluia. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, Ele vai chegar. Quando o grande dia, não tenha dúvidas. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Que vai valer, Senhor, já valeu. Que já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Aleluia. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença. Obrigado, Deus, por permitir esse acesso ao Senhor através do Espírito Santo. Oh, Pai, nós sabemos que um dia, todo o nosso trabalho terá fim aqui nessa terra. Sabemos disso. Nós faríamos tudo de novo, Senhor. Nós faríamos tudo de novo. Nós nos gastaríamos todos de novo, ó Pai, em prol do Teu Evangelho. Porque um dia nós dissemos sim para o Senhor. Um dia nós levantamos a nossa mão e aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador.